Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje, uma segunda-feira, dia 8 de março, com a nossa aula de História, vamos aqui com o nosso módulo 1, ok? Nosso módulo 1, continuando o capítulo 2, As Cidades têm História, vamos lá na página 264. Vamos falar sobre fontes que contam a história das cidades, ok? Então, nós podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas. Então, primeiro, para compreender o que são fontes históricas, nós vamos aqui observar essas duas imagens, olha, a imagem A e a imagem B, observando aí as duas. As duas são do mesmo lugar em épocas diferentes. É a igreja de São Francisco de Paula, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma foto de 1905 e essa foi uma foto tirada nos dias atuais. A primeira questão, ele pede que você descreva a imagem A e também a imagem B. Então, o que temos aqui na imagem A? Uma igreja, temos uma fonte na frente da igreja, temos poucas árvores, poucas pessoas, não é? Temos aqui na imagem B a mesma igreja, agora com muitas árvores, muitos carros parados, a mesma fonte, não é mesmo? Na questão 2, ele pede que você marque com o X alguns elementos que aparecem na imagem A e que não existem mais na atualidade. Olha só, aqui nós temos essa cruz, tá vendo? Olha, que fica talvez uma outra igreja aqui, que não tem mais aqui, né? Temos o que aqui? Deixa eu ver, temos esse tipo de poste com a luz que aqui chamava lampião, né? Olha, um poste com lampião que não existe mais aqui, não existe mais. Esse tipo de revestimento do solo, do chão, que não é mais o mesmo, não é verdade? E na 3 ele pede que você circule alguns elementos na imagem B, que só aparecem na imagem B, que não tem na imagem A. Então, nós temos aqui esse prédio, que não tem na imagem A, na imagem. Temos aqui as árvores, que também não aparecem aqui. Temos o quê? Esse tipo de poste, que também não aparece aqui. Temos, deixa eu ver, esses carros, olha só, que não aparecem lá, aqui. Então, é isso. Agora, ele diz o seguinte, que as imagens que estão representadas acima, essas imagens que você está vendo, são exemplos de fontes históricas. As imagens são fotografias e fotografias são exemplo de fonte histórica, ok? Então, nós podemos chamar de fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos e no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações sobre o passado. Então, essa fotografia mais antiga da imagem A é uma fonte histórica que nos dá informações do passado. Essa foto da atualidade é uma fonte histórica que vai no futuro também dar informações sobre o passado, ok? Vamos aqui na página 265, que diz aqui que além das fotografias, como as que nós vimos aí da página ao lado, existem outros tipos de fontes históricas que podem nos fornecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde elas viveram. Nós temos, olha, uma página de jornal, a página de um livro didático, um livro que
na escola era utilizado naquela época, um brinquedo de cerca de 100 anos atrás. Nós temos moedas antigas, moedas brasileiras do ano de 1869. Temos aqui uma planta, um mapa, né, da cidade do Rio de Janeiro do ano de 1831. Tudo isso é fonte histórica. Então, fontes históricas orais. O que são as orais? Os relatos orais, né, é o que você fala, né, também são considerados fontes históricas. Uma pessoa mais velha que vai contar para os netos ou para a vizinhança coisas do passado, aquilo é uma fonte histórica, é um relato oral, tá certo? E por meio de entrevistas também, depoimentos, histórias contadas, como eu acabei de falar, uma pessoa ou um grupo de pessoas pode transmitir as suas memórias sobre o passado, dizer como funcionava algo, como era a sua vida no passado. Isso é uma fonte histórica oral, tá certo? Ok? E as histórias contadas por nossos pais e avós são também relatos orais. Aqui, 266, nós temos uma cruzadinha, onde cada letra dessa vai lhe dar uma dica e você vai, na letra aqui na cruzadinha, colocar a resposta. Vamos lá? Então, A. Com esse objeto é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. Brinquedo. Então, lá na letra A, você vai colocar brinquedo, ok? Na B, diz que é considerado uma fonte histórica oral. É o relato. Então, lá na B, você vai escrever relato. Na C, por meio desse objeto, é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. Jornal. Na C, jornal. Na D, esse tipo de recipiente foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água, alimentos e geralmente é feito de cerâmica, é o vaso. E na E, no começo dos anos 1900, elas eram tiradas em branco e preto e geralmente retratavam famílias ricas. Então, na E é fotografia, ok? Na página 267, nós temos a questão 2, que tem aqui um relato, né, escrito, um depoimento escrito, de Risoleta, que ela conta sobre a cidade de São Paulo em 1927, quando ela tinha 27 anos. Certo? Você vai ler, nós vamos ler e depois responder as questões A, B e C. Então, vamos lá. São Paulo, até embaixo do viaduto do Chá, era uma chácara, tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro, de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam, parece que ia cair. E lá embaixo era a chácara. A gente descia pela escadaria para os matos. Onde é a Rua Xavier de Toledo, eram casas de pobres que alugavam cômodos. Subindo a escadaria, atravessavam os trilhos e já saía na Rua das Palmeiras. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, e em que vendia perfumes. Por lá passava o Corso no Carnaval. Gente, essa parte, Lembranças de Velhos, está na Companhia das Letras, de um livro, Memória e Sociedade. Na questão A, tem que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Um relato oral, ok? Acabamos de ler. Então, um relato oral. Na B, sublinhe no texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto do Chá e sobre a rua direita no passado por meio dessa fonte histórica. Então, vamos lá. O que foi dito sobre o viaduto do Chá? Embaixo do viaduto do Chá
era uma chácara, tinha tudo isso, gente. Até quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam, parece que ia cair. Até aqui. E da rua direita? A rua direita era uma ruazinha estreita, até o final do texto fala sobre a rua direita, ok? Então, na C, pergunta, em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo, na mesma época que Risoleta, têm as mesmas lembranças da cidade? Eu posso dar uma sugestão. Não, porque veja bem, será que a sua mãe e o seu pai vivem em Fortaleza há muito tempo? Será que eles dois têm a mesma lembrança que os vizinhos da sua casa? Né? Então, cada um tem as suas lembranças da rua por onde passava, do colégio onde estudava, da igreja onde ia assistir às missas, do comércio que frequentava. Então, cada um tem a sua lembrança, então as lembranças são diferentes, ok? Encerramos aqui a nossa aula de hoje, só para dizer para vocês aqui o que é coço. Por lá passava o coço no carnaval, coço é desfile, então por essa rua passava o desfile no carnaval, ok? Encerramos a aula de hoje e até a próxima, tchau, tchau.